Oi, minha gente, tudo bem? Então, nós vamos falar hoje, né, sobre um texto, dois textos, na verdade, dois gêneros textuais que são abordados, né, constantemente em concurso na interpretação de textos. Só que este ano tem uma particularidade, né? Os alunos que irão fazer o Colégio Militar, por exemplo, eles têm que atentar para o edital, claro, né? No que concerne a redação, agora não, recentemente, né? Não, há alguns anos, o edital não está mais focado apenas em produção de narrativas, né? Não é só mais narrativas que podem cair na produção textual. Entretanto, este ano o edital foi ainda mais claro, né, e deixou lá os tipos, as tipologias que podem ser cobradas, né, ali os gêneros textuais, dentro daquelas tipologias. E a injunção aparece lá, obviamente, e nós sabemos que existem, não é, vários textos que pertencem a essa tipologia injuntiva. Dois desses são os que nós vamos considerar hoje, os gêneros textuais tutorial e dica. Alguns trazem como dicas, né, o nome do gênero, outros colocam como dica. Inclusive, tem um livro novo de Magalhães, acho que não sei se é Tereza Costa Magalhães, ou um deles, eu esqueci agora, mas traz, é uma edição até bem recente, que traz o tutorial e a dica, né? E faz uma abordagem bem legal. Depois eu vou colocar a referência aqui para vocês consultarem. Mas vamos, né, verificar, analisar aqui dois textos pertencentes, cada um pertencente a um gênero aí em questão, um tutorial e uma dica, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o que é um texto injuntivo, né? O texto injuntivo é um texto que traz a presença ali dos verbos no imperativo. Então, ele apresenta uma ordem, um comando. E essas visam o quê? A instrução, certo? Dizer que um texto é injuntivo significa dizer que ele é instrucional, né? Ele vai mostrar ali o passo a passo, ele vai dar orientações. Então, você vai observar logo a presença dos verbos no modo imperativo, aquele modo que dá ordem, né? Ou exerce ou emite uma ordem ou um pedido. Vamos, então, para a definição do tutorial. O tutorial é um gênero que apresenta a linguagem juntiva, né? Pois ele tem o intuito de ensinar. O tutorial ele tem a função didática, né? A função de ensinar um passo a passo e orientar. Aqui eu coloquei um exemplo que no final tem, obviamente, a referência, né, de onde foi tirado, e ele vai mostrar a estrutura de um tutorial, certo? Prestem bem atenção, porque depois nós vamos confrontar com o gênero dica, né? E vamos ver, ou dicas, né? Porque alguns colocam no singular dica, referente ao gênero, mas, na verdade, dentro do corpo do texto, ele apresenta várias dicas, por isso que alguns optam pelo nome dicas, né? Mas vamos lá. Veja esse exemplo aí, acompanhe o exemplo que nós temos em tela. Ó. Nesse tutorial, o autor começou assim: muitas pessoas usam a pintura como hobby, de fato, pintura e desenho são atividades divertidas, relaxantes e inspiradoras. Você já quis ter um lindo quadro na parede da sala, assinado com o seu nome, ou pelo menos uma caderneta de desenhos? As artes visuais têm o poder de falar de uma maneira diferente e expressiva, e como em qualquer idioma, conhecer as regras da linguagem é sempre primordial para poder comunicar-se. O que nós observamos aí logo no início desse tutorial? O autor do tutorial primeiro apresentou o tema que ele iria trabalhar, não é verdade? Esse tutorial, como nós podemos ver aqui, é sobre pintura, desenho, né? Então, ele começa a dizer aqui da relevância dessa arte, né? Que é a pintura, né? Então, ele apresenta logo. E veja que ele tem, assim, uma linguagem também próxima, né, com o leitor. Ele fala, você já quis ter um lindo quadro, né? Então, ele se aproxima. Por quê? Porque todas as dicas que ele dará será com o intuito de ajudar o leitor, né? A aprender algo, a desenvolver, talvez, né? A arte, enfim, de acordo com o tema que será discutido, tratado. E ele continua dizendo assim, quer dicas práticas? Resumimos aqui 6 dicas essenciais de pintura em tela para iniciantes.
Eu coloquei só as primeiras 5 dicas, mas tem a referência à parte, quem se interessar mais, tanto pelo assunto como pelo gênero, pode entrar lá acessar, né, o site, o link, e ver a última dica, que eu coloquei só até as 6 dicas. Observe que ele falou aqui 6 dicas, mas nós estamos estudando o texto tutorial, compreende? Qual é a diferença que você vai perceber logo no início? No tutorial, né, que ele tem a função predominantemente didática, ele vai lhe dar um passo a passo no qual você deve seguir o item 1, o 2, o 3, o 4, até o 6 que ele diz. Se você inverter a ordem, não, não, eu vou começar pela sexta dica ou pela quinta dica, não vai funcionar. Entende? É a diferença básica entre o tutorial e o gênero dica. As dicas, elas vêm assim, elas são aleatórias, né? Então é mais flexível, não há um passo a passo. A segunda dica para você seguir, ela é irrelevante, ela não precisa estar vindo, né, uma após outra, como no tutorial. Mas, especialmente este exemplo, verifique como é que se comporta esse gênero neste exemplo. Primeiro, ele diz assim: separe seus materiais de pintura em tela. Observe o verbo aqui, né, no imperativo, aqui, ó, separe, é o item 1. Para você começar a pintar, ele diz, primeiro você vai pegar os materiais de pintura. E aí ele vem listando, né, os materiais de pintura, inclusive de um para o outro, ele coloca ponto e vírgula, porque são vários materiais de pintura, né? Ele coloca a tela em branco, as tintas, que ele sugere algumas cores, os pincéis, diferentes tamanhos, solvente, verniz, espátula, carvão, paleta, potes. No último elemento, ponto final. Aí ele vai para a segunda orientação, a segunda dica. Qual é a segunda dica? Faça um esboço em lápis da sua pintura. Então, ele vai orientar aí o interessado, né, na pintura. Faça o desenho como se fosse miniatura para começar a localizar em sua mente os diferentes tons e traços de sua pintura. Depois faça o esboço a lápis ou carvão da tela, ainda em branco. Você vê que você nunca poderia fazer o esboço, né? Esse item 2, antes de fazer o primeiro. Primeiro você tem que pegar o material realmente de trabalho. Concorda? Vamos para o terceiro. No terceiro ele disse, prepare a tinta na paleta. Olha, observe o verbo, prepare. Está vendo? Aí ele diz como deve ser feito isso. Vá formando montinhos. Veja, coloque um pouco mais de branco. Lembre-se de limpar o pincel. Os verbos todos no modo imperativo, mostrando aí a instrução que está para esse tipo de gênero, certo? Esse tipo de gênero que pertence obviamente, a tipologia injuntiva. Olha o quarto, conheça as técnicas de pintura, certo? Então, ele diz aqui, ó, são muitas as técnicas e você pode ir longe estudando, aprimorando, mas você tem que fazer o quê? Conhecer as técnicas de pintura. Depois ele diz, na quinta dica, comece pelo escuro e pelo fundo. Ele diz que existem muitas técnicas, ele vai discutir nesse tópico, mas uma dica de pintura básica é começar pelo fundo e pelos tons escuros que você definiu, certo? Então, veja que esse passo a passo aqui, ele foi primordial, né? Para que se conheça, no caso dos interessados em pintura, como é que eles podem ter um norte, um passo a passo, as dicas, mas de maneira linear, né? De maneira didática, e observe que existe essa formalidade em relação à necessidade de priorizar certos itens, né? Eu tirei o sexto, como eu falei, mas vocês podem entrar aqui, ó, no site e verificar o sexto. Não é um site de língua portuguesa, não. Eu peguei esse tutorial deste site, é um site que fala sobre pintura mesmo em tela para iniciantes, tá bom? Agora, o que é o texto, qual é o gênero, o gênero textual dicas? Observe, o texto instrucional com a tipologia injuntiva, né, que você tem como dicas, enquanto, o que é que ele tem diferente em relação ao tutorial? Já falei, mas está aqui bem destacado. Ó. Enquanto o tutorial exige uma metodologia mais rígida, o gênero dicas é mais flexível, não exigindo uma ordem na orientação da dica. Né? Veja bem esse texto aí que pertence
ao gênero dica. Ó, como ir bem na escola? Primeiro diz, preste atenção às aulas, aí ele vai, veja o imperativo, tá? 2, anote tudo o que for relevante. 3, tem um horário fixo para o estudo. 4, estude em um lugar adequado, perdão. E o quinto, durma bem. Veja, se você inverter a ordem, né, não vai alterar o produto final, né? A ordem dos fatores não altera o produto. É a linguagem matemática aqui que serve para o gênero dicas, né? Então, observe que se você disser, não, eu vou primeiro dormir bem, depois eu vou estar no lugar adequado, eu vou organizar os horários direitinho, vou anotar tudo e vou prestar atenção às aulas. É a mesma coisa, compreende? Então, essa é a diferença básica, mas observou os verbos aí no imperativo? Ó, preste, tá vendo? Anote, tenha, estude, durma. A voz imperativa presente aí no texto injuntivo. Minha gente, essa tipologia, ela cai muito na interpretação de texto, tá bom? Ela cai bastante. O CAP mesmo, Colégio de Aplicação da Universidade Federal, já cobrou várias vezes a interpretação do texto injuntivo, mas não só ele. O FECAP, né, o Colégio de Aplicação da UPE, o militar, né, do Recife e outros também, de outros estados. Então, você observa que é necessário que você conheça o gênero, né? E no que concerne à interpretação, lógico, você viu que tem aspectos aí de linguagem, né, que exige o verbo no imperativo. Você sabe, agora você aprendeu a diferença entre o gênero dicas e o gênero tutorial, né? Enquanto o tutorial ele é mais rígido, ele tem um passo a passo, você não pode pular de um passo para o outro. Já no texto dicas, você pode fazer isso, né? Embora a linguagem seja a mesma, e tenha também o cunho didático, não é verdade? Então, você sabe disso para a interpretação. E se cair um texto injuntivo na redação, que eu comecei falando dela, né? Que o militar mudou o edital, abriu, agora não é só mais narrativa já há alguns anos, mas este ano foi bem explícito, né? Ele colocou todas as tipologias, menos a poética, claro, porque não vai cair em prova para você escrever poema, é tanto que está bem claro no edital que você tem que escrever em prosa, poema e verso, certo? Então, não vai se pedir um poema a você, né? O poema, inclusive, é um texto que exige o dom, né? Exige não é só a habilidade da escrita padrão e conhecimento de gênero, mas você tem que ter o dom de empregar a linguagem figurada, etc. Então, em suma, nós temos que agora, né, atentar não só para esses aspectos dentro das questões objetivas, como também se nos for sugerido, solicitado, um texto na linguagem, na tipologia injuntiva, né, como um tutorial ou um texto, dicas. E aí, minha gente, eu termino com uma dica, né? Tente fazer o seu tutorial, o seu texto de dicas, tá? Escolha um tema que seja, assim, interessante, que você... Olha, o tutorial tem muito na internet, né? As meninas devem ter assistido já bastante no YouTube tutorial de maquiagem, né? Como delinear os olhos, etc. Tem tutorial de tudo na internet. Mas aí a gente quer saber agora da linguagem do escrito, do texto verbal escrito, para uma produção textual, como é que você faria, né? Ou um texto em dicas. Então, escolha uma temática e desenvolva, treine você também, certo? Na Isolada, esta semana eu treinei com os meus alunos, né? Inclusive, esses exemplos estão na apostila que eu uso, a definição é minha, mas os exemplos eu pego, né, de livros, outros sites, e referencio, logicamente, e concluo com a frase que eu uso muito com os meus alunos, né? Que é o slogan da Isolada: o sucesso vem para quem estuda. Então, minha gente, estudar, se dedicar, exercitar, não é? Realmente é você plantando e tendo a certeza que você vai colher, né? Porque a gente realmente se dedica e a gente sabe que o estudo, ele realmente ele é o caminho para se dar bem, ele é o caminho para o sucesso, né? Ele fortalece nossa mente, nosso espírito, nos dá condições de vislumbrar uma profissão, né? E desde cedo faz uma diferença enorme assim, na perspectiva de vida, no que se deseja fazer, enfim. Espero que tenha sido ótimo, tenha sido de valia para vocês, né? Esse vídeo, e até a próxima. Beijão!